práticas que ajudam a acabar com o efeito sanfona. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Aqui eu trago semanalmente astúcias, estratégias para você sair da linha da obesidade e prevenir ao mesmo tempo doenças crônicas de saúde. Quem aí nunca se preocupou com o efeito sanfona, não é mesmo? Se você conhece alguém, já manda esse vídeo para ela. Se você está tentando emagrecer, fica aqui até o fim, porque eu vou trazer para você 5 táticas que são essenciais para acabar com esse efeito tão temido. Já te adianto que a última é a mais importante delas. Eu vivi a obesidade na pele, por isso as coisas e astúcias e estratégias que eu trago pra vocês é algo que eu realmente vivi e experimentei na pele. Eu sei o quanto é difícil aplicar, eu sei que pode ser custoso energeticamente, mentalmente, a gente passar por esse processo de emagrecimento, mas ele é também necessário pra gente ter mais saúde. E no meu caso foi super importante para que eu adquirisse autoconhecimento. E eu tenho certeza que se você tá trilhando esse caminho, você também vai descobrir muita coisa sobre você que você não tinha nem ideia que estava aí presente já em você. Eu descobri em mim, no processo de emagrecimento, uma força muito grande, uma coragem muito grande, uma capacidade de resiliência muito grande e principalmente uma capacidade de mudar que eu desconhecia. Você já deve ter ouvido falar da tal da síndrome da Gabriela e eu acho que eu sofri disso por muito tempo, apesar de não ter sido diagnosticada. Sabe aquela história, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim? Era o meu discurso. Inclusive eu tenho hoje pessoas presentes na minha vida que eram dessa época e que sempre fazem piadas a respeito disso, dizendo: nossa, o tanto que você mudou é surpreendente, porque você dizia que nunca ia mudar. E essa é uma capacidade que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E graças ao meu processo de emagrecimento, eu vivi uma metamorfose completa na minha vida. E é o que eu desejo pra você, que o seu processo de emagrecimento seja um lugar, seja uma trilha para que você acesse a felicidade, a liberdade, a expressão da sua criatividade, porque é isso que acontece quando a gente caminha para ter mais saúde. Então vamos lá, 5 práticas que me ajudaram a evitar o efeito sanfona. Vamos pensar também que o efeito sanfona pode ter essa simbolia, né, do emagrece, engorda, mas pode ter também a simbologia do tento e desisto. Tento e desisto, começo segunda para quarta, começo terça para quinta, né? A nossa falta de perseverança dentro do processo. Eu vou te trazer uma frase muito importante que me ajudou muito antes da gente entrar direto nas práticas, para que você tenha isso em mente. Quem tem um bom porquê consegue realizar qualquer como. A gente tá sempre atrás do como, né? Como emagrecer, como perder peso rápido, como ter mais saúde, como perder 10, 5, 20, 30 quilos o mais rápido possível. Só que antes da gente responder essas perguntas, a gente precisa responder o porquê. Por que você quer emagrecer tudo isso? Por que você quer sair da linha da obesidade? Por que você está procurando ter um corpo diferente? O que isso representa para você? Então, quando você tem um porquê sólido, genuíno, profundo, coerente, você consegue realizar qualquer como. Eu tinha medo de morrer e por isso realizar o meu processo de emagrecimento foi muito mais fácil. Porque todas as vezes que eu lembrava que eu tinha uma relação tóxica e complexa com a comida, eu buscava o lado oposto. Então, quando você tem um porquê sólido, você consegue resolver qualquer como. E nessa simbologia, né, de começo segunda para o terço, ou então emagreço 5 quilos, engordo 10, emagreço 4, engordo 8, tudo pode ser resolvido a partir dessa coluna vertebral da decisão. Uma decisão sólida, um porquê realmente muito forte vai te motivar a realizar que precisa ser realizado para chegar ao seu objetivo. Então vamos lá, sem mais delongas. A primeira prática eu vou trazer aqui o meu ponto de vista, né? O que eu vivi ali. Eu tenho um fraco por doces, eu amo doces. Então eu não podia pensar em restrição eterna. Eu não posso viver sem doces nunca mais. Então eu preciso encontrar substitutos que me permitam ter uma relação boa com aquilo que eu mais gosto. E quando eu falo substituto inteligente, eu não tô falando de diet, light, nem de embalagens. Eu fui pra natureza. Frutas, doces, me acostumei com a cozinha vegana, cozinhar bolos veganos, cozinhar uma comida mais natural, menos artificial, menos rica de aditivos. Isso fez toda a diferença. Então, a primeira prática seria: não dá pra viver sem aquilo que a gente gosta, mas a gente pode aprender a gostar de coisa nova. A gente pode aprender a experimentar coisa nova. Nesse sentido, a primeira prática se torna variar a experiência da alimentação, né? Tem muita gente que diz: eu só sou eu se eu comer tal doce, eu não vivo sem tal comida, tal ingrediente é essencial para o meu dia funcionar, se eu não tomar meu café preto de manhã eu não sou gente. Então, sair dessa identificação muitas vezes afetiva de um alimento que te adoece vai permitir ter uma relação com ingredientes novos, sabores novos, e é essa a premissa da naturologia:
trazer variedade para o seu prato. Então a primeira prática seria: não se identifique afetivamente com alimentos e procure sempre substitutos naturais para as coisas que você tanto gosta. A segunda prática foi também um episódio que me causava muito sofrimento, que era pensar nas comidas que tinham uma relação com a minha família, né? O arroz doce da minha avó, por exemplo. Como é que eu vou entrar num regime e não posso comer arroz doce nunca mais? Não tinha o menor sentido isso na minha cabeça. Então, a proporção 80-20 entra aí. Se eu como corretamente 80% do tempo, os 20% em que eu vou comer essa comida que é menos favorável para o meu corpo, não terá impacto negativo. E aí a segunda prática é: varie o máximo que puder a sua alimentação, respeitando a premissa do 80-20. 80% do tempo eu como vegetal, fruta, legumes, verduras, cereais integrais. E aí eu já adiciono ali, né, elementos essenciais para o cuidado primal da saúde, como hidratação, movimento, sono. E isso vai fazer toda a diferença, porque daí o arroz doce, ele não vai ocupar um lugar de vazio, de dor emocional, de tristeza. Eu tô me nutrindo de outras coisas e esse arroz doce vai realmente ocupar o lugar dele, que é só um momento de partilha, ok? A terceira prática é o apego aos sabores, né? A gente está acostumado com alguns sabores, principalmente se a gente estiver falando de sal, gordura, a crocância, né? Os aditivos alimentares. Isso é porque esses produtos são feitos para provocar dependência. Então, às vezes a gente tem, né? De novo, repito, a gente tem o apego afetivo a alguns sabores e acredita que aquilo nos define como pessoa. O ano passado eu recebi uma interagente que me disse que não conseguia comer variado porque ela era mineira. E aí em Minas é arroz, feijão, quiabo e frango todo dia. Então, olha o apego cultural, né? Ao invés da gente se servir da nossa cultura brasileira, que tem uma diversidade imensa, né, de propostas culinárias e de diversidade, né, dos legumes, frutas e verduras, a gente se apega a uma culinária local e usa isso num sentido muito nefasto para nossa saúde, porque consumir o mesmo produto todo dia só faz com que a gente tenha carência, inflamação e automaticamente dificuldade para emagrecer e entre de novo no efeito sanfona. Então o apego, ele não pode existir na hora da gente falar de sabores, de transformação, de reforma alimentar e de sair do efeito sanfona. Se você está entrando no efeito sanfona, né, o tal do efeito de emagreci um pouco e começo, né, a engordar de novo, o que precisa ser feito é rever a estratégia nutricional e começar a variar ao máximo a sua alimentação. Isso vai dar resultado, mas assim, fenomenal. A quarta prática é evitar ter razão o tempo inteiro. Quando a gente tenta ter razão o tempo inteiro, a gente está entrando num modelo de dualidade. Então, comer certo tem automaticamente a polaridade do comer errado, fazer certo tem automaticamente a polaridade do fazer errado, e isso faz com que a gente pense, né, e aumente a nossa frustração na hora que a gente come, por exemplo, como eu citei aqui, o arroz doce. Pense assim: se eu comi tudo certo, o arroz doce também tá certo dentro dessa alimentação. Se eu só comi fast food, se eu só comi pizza, hambúrguer, comida cheia de aditivos, colorantes, conservantes, especiantes, e eu adiciono o arroz doce, ele não tá simplesmente sendo o problema. Ele já está numa situação disfuncional. Então a quarta prática seria: saia da dualidade e entre realmente numa relação melhor com os alimentos, para que na hora que você fizer apelo, né, a esses alimentos que você tanto gosta, essa comidinha mais afetiva, mais carinho mesmo, não seja tão sofrido para o seu corpo ou para sua mente comer aquilo. Vai ser muito importante no efeito sanfona você sair da culpabilidade, porque a culpabilidade também aumenta o estresse. E o estresse pode provocar ansiedade, que vai provocar a fome emocional. Então, culpabilidade não cabe numa estratégia nutricional a longo prazo, principalmente se a gente estiver falando da saída do efeito sanfona. E a quinta prática, mas não a menos importante, é: quando a dieta sai, os quilos voltam. Anote isso aí em algum papel. Se a dieta sai, os quilos voltam. A gente pode fazer a dieta restritiva que quiser, da moda, da USP, da famosa, do famoso, do nutricionista, personalidade da internet. Se é uma dieta restritiva, se é uma reforma alimentar disfarçada de dieta, se é algo que exclui macronutrientes importantes para o nosso corpo, quando a gente não conseguir mais sustentar essa dieta, porque a gente não vai conseguir sustentar isso para sempre, os quilos vão voltar. Você vai recuperar, se não o peso que perdeu, até mais. Acontece muito, né? Comigo aconteceu uma vez, quando eu tinha ali por volta dos 20 anos, eu emagreci 16 quilos e depois eu engordei 24. Então, assim, dieta restritiva
não entra a longo prazo na prevenção de doenças e como solução para a obesidade. A gente vem conversando sobre a obesidade há algum tempo aqui. Eu quero que fique claro para você, a obesidade é um problema multidisciplinar. Então me deixa aqui nos comentários, eu quero saber agora. Será que isso conversa com você? Será que isso traz para você clareza na hora de agir estrategicamente, nutricionalmente? Pensar em não fazer dieta, em ter uma relação mais saudável com alimentos naturais, buscar a proporcionalidade 80-20, tá sempre na ligação ali da rotação dos alimentos, das infusões, da fitoterapia, que é super importante para diminuir a inflamação, degradar as moléculas de gordura e realmente conseguir emagrecer sem recuperar esses quilos de volta. Isso comunica com você? Não faz muito mais sentido na nossa cabeça, no nosso cérebro, até nas nossas células, que quando a gente tem um problema de relação com a comida, o que a gente precisa não é de restrição, mas sim de uma melhor relação com essa alimentação, com essa comida. E a gente pode ir até mais além. Tem um bônus aqui. Vamos pensar na nossa relação com a comida como a relação que a gente quer ter com a vida. A comida não é combustível? Sem comida a gente morre. Então vamos transformar essa simbologia aqui em interpretação para nossa ação prática no dia a dia. Se a comida é aquilo que fornece a vida, a maneira como eu me relaciono com essa comida vai representar a maneira como eu me relaciono com a vida. E aí eu vou deixar um exercício aqui para você. Pensa bem, a sua relação com a comida hoje é de dependência? É uma relação sofrida? Dolorida? Onde você só quer prazer? O tempo inteiro você tá atrás do prazer alimentar? Você é da pessoa que usa a frase, mas é só isso que me traz prazer, eu não posso ficar sem isso. Eu escuto muito isso em consultório, gente. Ah, mas a vida já é tão difícil, mas eu já tenho tantos problemas, mas a gente já tem tanta restrição, eu não posso me privar de comer aquilo que eu gosto, mesmo que aquilo seja fonte de problemas. Então perceba que se há uma relação difícil, delicada, complicada com a alimentação, não é a restrição que vai dar resultado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui nos comentários pra mim o que você pensa disso, é muito importante até pro crescimento do canal, mas principalmente pra mim enquanto profissional e terapeuta, para que eu saiba realmente avaliar se o conteúdo que eu trago pra você é interessante. Ative as notificações e não esquece de deixar seu like aqui, porque é isso que contribui com esse trabalho que eu faço com muito amor e carinho para ajudar você a ter mais saúde e longevidade.